Ei, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo. Inclusive todas as práticas que desenvolvem. Investigações à sorrelfa, investigações atípicas, não precisa dizer mais nada. A combinação, veja, não é por acaso que até os procuradores chamam, talvez até por uma certa falta de cultura, os procuradores dizem assim: nós aplicamos aqui o Código Processual Penal do russo. Talvez eles quisessem dizer do soviético, né? Da Rússia soviética. Mas chamavam, o Moro tem o Código Penal dele próprio, que é o russo era o nome dele, não é? E eles faziam esse tipo de comentário. Os procuradores, que eram parceiros, que a denúncia contra o Lula era combinada com o Moro. No Supremo diz: não, isso é um pecadilho. Que pecadilho? Isso é de uma gravidade enorme. Quer dizer, um procurador combinar com o juiz aconselhar: ó, não se esqueça de tal. Veja, e depois, o que acontece? Moro vaza a delação do Palocci entre o primeiro e o segundo turno. Participa, portanto, do processo. Assume posição em favor da extrema-direita, de maneira muito clara. Mas aquela escuta do Bessias também foi considerada ilegal. Tal. Sim, foi ilegal. Mas, de qualquer forma, isso não se negou. Agora, não consigo profetizar isto. Se você fosse me permitir algum tipo de reflexão e eventualmente, de arrependimento, talvez eu fizesse em... Lula é ladrão. Esse foi o slogan que, inclusive, eu abracei na época que eu era bolsonarista. Tá maluco? Lula é ladrão, esse cara é ladrão, roubou o país inteiro, tal. Agora vamos ser prático, pragmático. Lembra que eu falei pra vocês? Eu sou um cara prático. Por isso que eu larguei essa ala bolsonarista. Vamos lá. Quanto de reais que o Lula foi encontrado? Quanto de dinheiro pegaram com o Lula? Maior esquema de investigação, incluindo até Interpol, Polícia Internacional. Quanto que foi encontrado em posse do Lula de dinheiro? Quanto? Fala pra mim. 0. Nunca encontraram dinheiro com o Lula. Ah, mas os amigos do Lula estavam envolvidos em esquema de corrupção. Aí eu tenho um amigo meu particular, eu sou presidente da República, eu tenho vários amigos, né? Aí um amigo meu se corrompe, se envolve em esquema de corrupção. A culpa é minha. Pegaram o dinheiro com ele, a culpa é minha. No seu conceito pode ser até que seja, beleza. Mas se você for bolsonarista, como eu era, a gente não tem muita moral, não teria muita moral. Vou te explicar por quê. O Bolsonaro indicou o ministro do MEC, que foi preso por esquema de corrupção. O Bolsonaro colocou o líder da Casa Civil como o Ciro Nogueira, que era o líder do Partido Progressista, que já foi preso por corrupção. Bolsonaro se filiou ao Valdemar da Costa Neto, que já foi preso por corrupção. Bolsonaro indicou o presidente da Codevasf, que estava envolvido com esquema de corrupção. Então, assim, o que eu estou querendo falar para você? Ah, Rafael, você está querendo dizer, usar um erro para justificar o outro. Não. Só que política, gente, não é o que a gente quer, é o que a gente pode. Né? Eu não posso atacar se o cara que eu voto faz a mesma coisa. O que eu estou querendo te dizer? Aí vamos lá, o processo do Lula. Não encontrou R$1 dele. Aí teve o sítio e teve o triplex. Vamos lá. Aí, conclusão do inquérito. Fatos indeterminados. Para quem não sabe, fatos indeterminados é falta de provas. Tá no Sérgio, a própria conclusão do Sérgio Moro sobre o caso do Lula é fatos indeterminados. Pô, o cara roubou um monte de coisa, cara. Como é que não encontraram R$1 do cara? Como é que o cara não tem uma prova? Ah, mas teve um documento da Bangkok. Ah, teve um documento não sei o que lá. Tudo rasurado. O outro tava rasgado. O outro tava com tinta de caneta. O outro tá muito estranho isso. Muito estranho. E teve a questão do Dallagnol lá com o Sérgio Moro. Mas enfim. Então o que eu tô querendo falar pra vocês? Galera, cuidado. Eu fui manipulado a odiar a esquerda. Aí eles vêm com pautas morais. Aí é outra cortina de fumaça. Cuidado. Sai dessa aula. No apagar das luzes de 2024, Lira convoca uma reunião de líderes, excluindo os do PSOL, para fazer o de sempre, enganar
Até o motivo publicado da convocação é estranho. Diz que é para tratar da eleição da mesa diretora em fevereiro. Não é para isso não, é para ver como burlar a proibição do Flávio Dino a partir de um mandado de segurança do PSOL contra o pagamento de 4 bilhões e 200 milhões dessas emendas, sem transparência, indicação, plano de trabalho, rastreabilidade. Olha, eles não sossegam em querer fazer as coisas no sapatinho, o sapato furado, pisando na lama que suja o interesse público. Tudo errado. Ver uma cidade de 40 mil habitantes em Alagoas recebendo uma quantidade de emendas com a denúncia dos caras tirando dinheiro na boca do caixa e entregando para um carro numa viela, ou seja, tudo isso gravado numa cidade de um aliado de Arthur Lira que há poucos dias atrás estava tirando foto com ele. O Arthur Lira não teve nenhuma dificuldade em postar a foto desse sujeito, desse prefeito nas suas redes sociais. E vamos mais, né? Parte daqueles que foram diretamente responsáveis por essas operações continuam dando as cartas na relação com Arthur Lira. Vamos ser evidentes, tal do Luciano, né, que foi pego numa dessas operações. O sujeito foi retirado da liderança do PP, mas continua dando as cartas nessas relações. E o filho de Arthur Lira é sócio da filha do Luciano, que monta uma agência para prestar serviço a instituições públicas para ganhar dinheiro com esse tipo de relação. Gente, se a gente começar a falar aqui de todas as conexões que tem entre emenda parlamentar, gabinete das lideranças, o que faz Arthur Lira, o enriquecimento que teve Arthur Lira durante a sua vida e o que está acontecendo com as emendas parlamentares, a gente não vai parar. Ele não teve nenhuma dificuldade em ter um monte de fazenda não registrada junto à Justiça Eleitoral na vez em que foi candidato. Pessoal, o governo federal publicou um decreto para regulamentar o uso da força pelos agentes de segurança pública. Você viu? Segundo o texto, armas de fogo devem ser utilizadas como medida de último recurso e o nível da força empregado deve ser compatível à gravidade da situação. Embora sofrendo algumas críticas da oposição, mas a bem da verdade eu tenho que ser honesto em dizer que não é verdade que o decreto limita a ação das forças policiais. Eu li o decreto. O que ele propõe é que a polícia não atire primeiro e pergunte depois, que é o que tem acontecido em muitos casos. A polícia continua autorizada a atirar quando a vida dos agentes corre algum tipo de risco. Hoje, por exemplo, o agente de segurança só pode atirar para matar em 2 casos. É lei. Para proteger a sua própria vida ou proteger a vida de outra pessoa. No caso de desrespeito, por exemplo, à voz de prisão dada por um policial, ele pode usar a força, mas não deve matar. Embora crítico a esse governo e um ferrenho defensor das nossas polícias, mas diante da escalada da violência praticada por alguns policiais, eu admito que esse decreto chega em bom tempo, pelo menos para abrir o debate nacional. Debater o tema da violência policial não é ser contra a polícia, mas é ser contra aos maus agentes policiais. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.